Nossa amostra de solo foi retirada do campus FAT da UERJ, com a latitude e longitude mostradas em foto. Coletamos cerca de 165 gramas de solo em um saco plástico. Em seguida, pesamos cerca de 100 gramas em um cadinho de porcelana e levamos para secar em estufa a 80 graus por 24 horas para obter massa constante. Logo depois, separamos cerca de 50 gramas de solo seco, trituramos com grau e pestilo e peneiramos. Em seguida, pesamos cerca de 5 gramas da amostra em uma colher-meia de 125 ml. Adicionamos em capela 25 ml de ácido nítrico 1 para 1. Aquecemos com auxílio de uma chapa de aquecimento até o desprendimento de todos os vapores. Após o resfriamento da amostra, filtramos e transferimos quantitativamente para um balão volumétrico de 100 ml e avolumamos. Colocamos em 2 tubos de centrífuga 5 ml de uma solução padrão de prata mais e 5 ml da amostra, respectivamente. Tratamos ambos os tubos com 5 gotas de ácido clorídrico, 6 mol por litro, e centrifugamos por 1 minuto. Como podemos ver, há formação de precipitado em ambos os tubos. Concluímos então que a amostra contém cátions do grupo 1. Transferimos o sobrenadante da amostra para um outro tubo de centrífuga, identificamos e guardamos para análise do grupo 2, e descartamos o sobrenadante do padrão. Acrescentamos cerca de 5 ml de água destilada ao precipitado no tubo de centrífuga e agitamos até que todo o precipitado se desprendesse. Transferimos a mistura para um tubo de ensaio e aquecemos em banho-maria por cerca de 5 minutos. Agitamos a solução e o filtramos ainda quente. Ao filtrado, adicionamos gotas de dicromato de potássio. Caso houvesse a formação de um precipitado amarelo, confirmaria a presença de chumbo 2. Tratamos o precipitado no papel de filtro com 2 porções de 5 ml de hidróxido de amônio 1 para 1 e recolhemos o filtrado em um tubo de ensaio. A formação de um precipitado negro indica a presença de mercúrio 1. Acidificamos o filtrado com gotas de ácido nítrico concentrado. A formação do precipitado branco indica a presença de prata 1. Colocamos em um tubo de centrífuga 2,5 ml de cobre 2+, e 2,5 ml de antimônio 3+. E colocamos em um outro tubo de centrífuga o sobrenadante da separação dos cátions do grupo 1. Adicionamos em ambos os tubos de centrífuga 3 gotas de sulfeto de amônio concentrado, agitamos e levamos para centrifugar por 3 minutos. Transferimos o sobrenadante da amostra para um outro tubo de centrífuga e guardamos para análise do grupo 3, e descartamos o sobrenadante do padrão. Adicionamos ao precipitado do passo anterior 2 ml de hidróxido de potássio 2 mol por litro. Agitamos e levamos para aquecer em banho-maria durante 2 minutos. Depois de esfriar, centrifugamos por 3 minutos. Transferimos o sobrenadante para outro tubo de centrífuga e reservamos o precipitado para análise de cobre 2+. Tratamos o sobrenadante do passo anterior com 10 gotas de ácido clorídrico 6 mol por litro. Posteriormente, colocamos mais 4 ml de ácido clorídrico 6 mol por litro e aquecemos em banho-maria durante 5 minutos, sempre agitando o tubo. Retiramos o aquecimento e centrifugamos por 3 minutos, e transferimos o sobrenadante para um tubo de ensaio. Tratamos o sobrenadante da etapa anterior com 5 gotas de sulfeto de amônio concentrado. A formação de precipitado alaranjado confirma a presença de antimônio 3+. Ao precipitado de hidróxido de potássio reservado anteriormente, adicionamos 2 ml de ácido nítrico 2 mol por litro e transferimos a mistura para um tubo de ensaio e aquecemos em banho-maria durante 3 minutos. Deixamos esfriar e tratamos a solução com 15 gotas de solução de hidróxido de amônio concentrado até o meio ficar alcalino. Verificamos isto com fita de tornassol vermelha. A solução passando de incolor para azul indica a presença de cobre 2+. Para confirmar a presença, acidificamos o meio com 20 gotas de ácido acético concentrado. Verificamos com fita de tornassol azul que o meio está alcalino. Então, tratamos com 5 gotas de solução de ferrocianato de potássio triidratado 0,1 mol por litro. A formação de precipitado vermelho confirma a presença de cobre 2+. Adicionar em um tubo de centrífuga 1 ml de padrão de ferro 3, 1 ml de padrão cromo 3, 1 ml de padrão cobalto 2 e 1 ml de padrão de níquel 2. Fechar o tubo e homogeneizar.
Transferir a amostra do tubo de centrífuga oriunda da análise dos cátions do grupo 2 para um becker de 50 ml e evaporar o volume até sua metade para garantir que todo o sulfeto de amônio seja removido, e então transferir para um tubo de centrífuga. Tratar o padrão e a amostra com 10 gotas de cloreto de amônio concentrado e 20 gotas de hidróxido de amônio concentrado. Agitar e aquecer essa mistura heterogênea em banho-maria em aproximadamente 100 graus Celsius durante 2 minutos. Retirar do aquecimento, esfriar e centrifugar por 3 minutos. O sobrenadante deve ser transferido para outro tubo de centrífuga para ser utilizado na precipitação dos cátions do grupo 3B. Tratar o precipitado com 1 ml de hidróxido de sódio 2 mol por litro e 20 gotas de peróxido de hidrogênio 3%. Aquecer em banho-maria em aproximadamente 70 graus Celsius durante 2 minutos. Retirar do aquecimento, esfriar e centrifugar por 3 minutos. Tratar o sobrenadante da etapa anterior com 5 gotas de ácido acético concentrado e 8 gotas de nitrato de chumbo 0,1 mol por litro. Como houve formação de precipitado amarelo apenas no padrão, não há presença de cromo na amostra. Dissociar o precipitado com 5 gotas de solução de ácido clorídrico 6 mol por litro e tratar com 8 gotas de solução de ferrocianeto de potássio triidratado 0,1 mol por litro. A formação de precipitado azul marinho confirma a presença de ferro na amostra. Tratar o sobrenadante da primeira precipitação com 3 gotas de solução de sulfeto de amônio concentrado. Fechar o tubo, agitar e centrifugar por 3 minutos. Transferir o sobrenadante da amostra para um becker de 50 ml, que será utilizado na análise do grupo 4. O sobrenadante do padrão pode ser descartado. Preparar em um becker uma mistura contendo 4 ml de hipoclorito de cálcio saturado e 4 ml de ácido clorídrico 2 mol por litro. Dissociar o precipitado nessa mistura e então passar metade desse volume para um tubo de ensaio, que será utilizado na determinação do níquel. No tubo de centrífuga da etapa anterior, tratar com 5 ml de tiosulfato de sódio pentaidratado 0,1 mol por litro, adicionar 1 ml de álcool N-amílico e tratar com 10 gotas de tiocianato de potássio saturado. Não houve passagem da fase orgânica de incolor para azul na amostra, portanto não há presença de cobalto. No tubo de ensaio, tratar com 5 gotas de cloreto de amônio saturado, alcalinizar com hidróxido de amônio concentrado gota a gota e testar com papel de tornassol vermelho. Adicionar 10 gotas de dimetilglioxima 1%. A formação de precipitado rosa apenas no padrão confirma que não há presença de níquel na amostra. Adicionar em um tubo de centrífuga 1,5 ml de bário 2, 1 ml de cálcio 2 e 1 ml de estrôncio 2 para o padrão. Fechar o tubo e homogeneizar. Transferir a amostra oriunda da análise do grupo 3 para um becker de 50 ml. Adicionar 5 ml de ácido nítrico concentrado e evaporar a metade do volume para eliminar o excesso de íons amônio, e então transferir para um tubo de centrífuga. Tratar a amostra e o padrão com 3 gotas de cloreto de amônio saturado, 25 gotas de hidróxido de amônio concentrado e 2 ml de carbonato de amônio 1 mol por litro, recém-preparado. Fechar os tubos, homogeneizar, centrifugar por 3 minutos e descartar os sobrenadantes. Como não houve formação de precipitado na amostra, prosseguimos apenas com o padrão. Isso significa que não há presença de cátions do grupo 4. Dissociar o precipitado da etapa anterior com 1,5 ml de ácido acético 1 mol por litro e aquecer em banho-maria em 80 graus Celsius durante 3 minutos. Adicionar 2 gotas de cromato de potássio 10% e aquecer por mais 2 minutos. Retirar do banho-maria e centrifugar por 3 minutos. A formação de precipitado amarelo confirma a presença de bário apenas no padrão. Alcalinizar o sobrenadante do passo anterior com 15 gotas de hidróxido de amônio concentrado e tratar com 1,5 ml de carbonato de amônio 1 mol por litro. Centrifugar por 3 minutos e descartar o sobrenadante. Lavar 2 vezes o precipitado com 3 ml de água destilada, centrifugar e descartar o sobrenadante. Dissociar o precipitado com 1 ml de ácido acético 1 mol por litro. Tratar com 15 gotas de sulfato de amônio 1 mol por litro e 10 gotas de tiosulfato de sódio 0,1 mol por litro. Centrifugar por 3 minutos e transferir o sobrenadante para um tubo de centrífuga.
A formação de precipitado branco confirma a presença de estrôncio no padrão. Tratar o sobrenadante da etapa anterior com 10 gotas de oxalato de amônio 0,25 mol por litro, centrifugar e descartar o sobrenadante. A formação de precipitado branco confirma a presença de cálcio no padrão. Para a determinação dos cátions do grupo 5, adicionamos em um tubo de ensaio 1 ml do padrão de magnésio 2. Transferimos a amostra oriunda da análise do grupo 4 para um becker de 50 ml e evaporamos até a secura. Em seguida, adicionamos 2 ml de ácido nítrico 3 mol por litro. No primeiro passo, tratamos a amostra e o padrão com 0,5 ml de cloreto de amônio saturado e 7 gotas de hidróxido de amônio concentrado. No segundo passo, adicionamos ao padrão e à amostra 1 ml da solução de 8-hidroxinorina 2% e aquecemos em banho-maria. Como não houve a formação de precipitado amarelo pálido, não há presença de magnésio 2 na amostra. Para a solubilização de solo para análise de ânions, pesamos cerca de 20 gramas da amostra peneirada na abertura de solo em um Erlenmeyer de 250 ml. Adicionamos 100 ml de água destilada. Colocamos o Erlenmeyer no shaker por 30 minutos na rotação média. Depois, deixamos a amostra decantar por uma semana. O primeiro passo da análise de ânions é medir o pH da amostra com fita indicadora. pH maior ou igual a 10 indica a presença de carbonato. Seguimos a análise adicionando 10 gotas de padrão de carbonato em um tubo de centrífuga e 10 gotas da amostra em outro. Acrescentamos 2 gotas de hidróxido de amônio 1:1 e homogeneizamos. Testamos a alcalinidade com papel de tornassol e depois adicionamos 10 gotas de nitrato de cálcio 20%. Centrifugamos por 3 minutos e descartamos o sobrenadante. Adicionamos 10 gotas de ácido acético 30% ao precipitado. A formação de precipitado branco solúvel em ácido acético com efervescência confirma a presença de carbonato. No segundo passo, adicionamos 5 gotas de padrão de sulfato em um tubo de centrífuga e 5 gotas da amostra em outro. Acrescentamos 15 gotas de ácido clorídrico 1:1 e homogeneizamos. Adicionamos 10 gotas de nitrato de cálcio 20%, aquecemos em banho-maria por 10 minutos e centrifugamos por 10 minutos. Não houve precipitação nem mesmo no padrão, pois havia um erro no roteiro, portanto não foi possível determinar a presença de sulfato na amostra. No terceiro passo, adicionamos 10 gotas de padrão de fosfato em um tubo de centrífuga e 10 gotas da amostra em outro. Adicionamos 10 gotas de reativo nitromolíbdico recém-filtrado. A formação de precipitado amarelo confirma a presença de fosfato.